Vamos lá, pessoal, então, para mais um capítulo, não é? Mais uma gravação, mais uma aula da Bíblia Sem Mistérios, da comunidade A Bíblia Sem Mistérios. Essa, mais uma aula poderosa. Deixa eu só desativar isso aqui. Pronto, vamos lá. Agora a gente pode seguir adiante, né? Então, a Bíblia, o capítulo 20 é um capítulo crucial, agora no livro do Êxodo, do Shemot. E a gente vai ouvir agora, vamos estudar agora, né, a entrega dos 10 mandamentos, o decálogo, algo tão importante, tão fundamental, né, que merece uma atenção super especial. Vamos lá, então, para esse estudo tão magnífico, né, que é o estudo dos 10 mandamentos. Vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. São 3 versículos aí. São 3 versículos que são chamados de Shema Israel. Eles chamam assim de Shema Israel. Que inclusive que é o que dá o nome a essa passagem, né? a esse livro. Em português chamamos de Êxodo, mas no hebraico não é assim que ele é chamado. No hebraico é chamado de Shemot, porque tem a ver com essa frase inicial que a gente acabou de colocar aqui, que é o Shema, ouçam Israel. Ouçam. Então, ouçam, falou Elohim, todas essas palavras dizendo, aqui está um trecho: Eu sou o Senhor que te tirou do Egito, da casa dos escravos. Deixou bem claro isso para o povo de Deus. Shema Israel, eu sou o seu Senhor, ouçam Israel, eu sou o seu único Deus, eu sou o seu único Senhor. Eu te tirei de lá, da casa da servidão. Eu te tirei de lá, da casa dos escravos. Esse é o significado dessa frase que está aí. Então, no hebraico, essa frase é muito forte na cultura deles, da forma que eles falam. Não terá outros deuses diante de mim, somente um Deus. Vamos continuar o texto, então. Vamos lá. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te curvarás ante a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento, a gente vê aí já expresso, o primeiro capítulo, o primeiro mandamento, e aqui ele fala o seguinte: o primeiro é: não terás outros deuses diante de outra face, eu sou seu único Deus. O segundo é que não farás para ti idolatria, imagem para idolatria. E imagem que substitua a Deus, ou que se refira até a Deus. Não é só que substitua, mas que se refira a Ele. Não tem. A Bíblia, Deus, ele veementemente, ele rejeita isso. Então, a palavra fetol, na verdade, fetel, né, significa esculpido, o petel, petel, que é esculpido. Então, isso para Deus é extremamente abominável, né? Abominável. E Deus, ele lembra o trecho do português, do hebraico, está assim: ó, não te inclinarás a ele, versículo 5, não os servirás, pois eu sou Hashem, teu Elohei lá, é o ciumento, Deus ciumento. Lembra o pecado de pai sobre os filhos, sobre a terceira, sobre a quarta, para meus adversários, e faz bondade. Assim, é como se Deus, ele lembra-se
a quinta geração, quarta, quinta geração daqueles que odeiam ele, então dos inimigos, daqueles que praticam a iniquidade do pecado, da idolatria, até a terceira, quarta, quinta geração da segunda palavra são alcançados. Isso é muito importante. Eu vou discutir aqui essa questão do pecado, da maldição hereditária, né? Porque se cria uma doutrina em cima disso, mas é uma palavra que a gente tem que parar e pensar. E depois no sexto ele também fala que a bondade, ele fala, milhares daqueles que o amam e observam os mandamentos dele. Versículo 7, vamos ler então. Aqui agora do 7, versículo 7, diz assim, 7 a 9. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos lá. Então aqui, ó. Aqui ele fala um terceiro mandamento para não tomar o nome do Senhor em vão. Não levante o nome de Elohei lá inutilmente. Por Deus não. Eu acho engraçado isso, que tem tanta gente que coloca tudo em nome de Jesus por quase nada, né? Usa o nome do Senhor em qualquer bobagem. E isso não se pode ser. É quando você. Principalmente esse texto tem aí, quando você invoca o nome do Senhor de forma banal, desmoralizando o próprio nome do Senhor. É isso que Deus aqui está querendo dizer. É aquela história, né, de que quando você utiliza demais, banaliza demais uma coisa, ela deixa de ser respeitada. E é isso que Deus está dizendo. Se você banaliza demais o nome, o uso do nome do Senhor, é ele que passa a ser desrespeitado. E Deus, ele precisa então reestabelecer a ordem. E esse restabelecimento da ordem é justamente através da aplicação de uma sanção para aquele que faz dessa forma. Versículo 8 e 9 diz assim. Versículo 8 e 9. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhares e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Mais uma vez aqui, essa que eu não vou entrar na questão doutrinária, mas o que Deus aqui diz é o seguinte, é que você tem que ter um dia separado uma vez na semana, após 6 dias de trabalho, certo? Após 6 dias de trabalho, que nesse dia é um dia de santificação. É o dia que você separa para estudo, separa para adoração, separa para comunhão com Deus, separa para descanso propriamente dito, nesse aspecto. Separa para um crescimento espiritual. O objetivo aqui é o crescimento espiritual. Né? Então, Deus diz que o homem ele precisa a cada semana ter o tempo de buscá-lo, de estar na presença dele, de ouvir a sua voz, de ter comunhão com aqueles que comungam com ele e assim ter essa vida com Deus. Né? Então é isso aqui especificamente que esse versículo está dizendo. Vamos ler o versículo seguinte, versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus, teu Deus te há. Não matarás, não adulterarás, teu Deus te dá. Vamos deixar só até aqui. Então aqui é uma outra. Esse é o fechamento dos mandamentos de ordem do relacionamento Deus-homem. Certo? Deus, perdão, homem-Deus. A gente pensa que até o quarto mandamento, que é quando ele fala sobre o sábado, não. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre o solo que Deus te dá. O relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, é
uma projeção do relacionamento do homem com Deus. Quando o homem consegue ver no seu pai a honra suficiente para que se revele a honra que ele tem a Deus, o seu relacionamento com Deus ele vai ser semelhante. Aquele que não respeita pai e mãe não respeita a Deus. Aquele que não ouve pai e mãe não ouve a Deus. Aquele que não obedece o pai e a mãe não obedece a Deus. Deus sabe disso. E esse prolongar o dia da terra se refere a isso. Os seus dias na terra estão diretamente conectados com o seu relacionamento com o seu pai e com sua mãe. Aonde quando você não está dentro dessa atitude de honra, você atrai para si maldições que virão ao longo do tempo, que acabarão por destruir a sua própria vida. Aqui agora já tem um trecho, o versículo 13, são mandamentos relacionados ao homem em relação ao homem. Então a gente vai ler aqui agora, nós vemos o versículo bastante coisa, né? Fala assim, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. São todos eles relativos ao relacionamento Deus, homem com homem, não mais relacionamento Deus com Deus, mas sim homem com homem. Existe nessa passagem aqui, eles perdem a ordem com os versículos do português. Aqui a gente leu até o 16, mas no hebraico somente até tá tudo no 13, somente um versículo, só o 13, né? Então a gente vai ficar um pouquinho descoordenado, mas vamos ajustar isso aqui. Então não adulterarás, não assassinarás. Olha só, aqui ó, o adultério é algo que Deus abomina, está dentro dos 10 mandamentos, o assassinato, o roubo e levantar falso testemunho, que é a chamada calúnia, né? Então você dizer o que você não viu ou atribuir culpa a quem não pertence essa culpa. Também tudo isso está dentro dessa ordem dos 10 mandamentos. O versículo tem no provérbio, isso se aprimora mais ainda. O que foi que houve aqui? Deixa eu ver se ajustou. Pronto, ajustou. Vamos lá então. Então aqui agora, vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então vamos ficar até aqui. Então aqui, olha só, aqui é esse trecho, ele se refere principalmente a uma palavra até para os poderosos, certo? Que não, pessoas que têm mais poder, que eles têm o poder de aliciar a mulher alheia, os escravos alheios, as servas alheias, tudo que é dos outros, ou seja, não quero o que é dos outros, não quero aquilo que não lhe pertence, certo? Somente aquilo que lhe pertence, né? E aí, versículo, aqui no hebraico eu estou no versículo 15 e no português, na Bíblia em português eu já estou no 17, no 18, perdão. Aí diz assim, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, o sonido de buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isto, retirou-se e pôs-se longe. Então agora aí, ó, o povo viu esse discurso, ou essa liberação legal, e o povo estava ouvindo Deus falar tudo isso, né? Então o povo estava ouvindo tudo aquilo e eles tremeram e permaneceram de longe, porque assustava. Eram vozes tremendas, vozes de trovão, né? Que se ouvia com clareza essa revelação da lei divina, né? Da primeira parte. Essa primeira parte da lei divina são os 10 mandamentos, que são específicos e gerais, né? Para o bem de toda a humanidade. Aí vamos lá, o versículo 19 diz assim, disseram a Moisés, fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não tenho mais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão, aonde Deus estava.
Então aqui Moisés, ele se aproximou de Deus novamente, mas antes o povo se assustou tanto que disse que fale tu, Senhor, Moisés, conosco, e não Deus, para que nós não morramos. Mas Moisés tratou de acalmar o povo, dizer assim, não tema, pois Deus veio para erguê-los, para cuidar de vocês, é para o seu temor. É uma coisa assim, as pessoas se afastam tanto de Deus para fazer aquilo que querem, e o tempo todo eles não percebem que Deus deseja verdadeiramente cuidar deles, amá-los, todas as leis, todos os princípios, toda a palavra de Deus é para cuidar do nosso, meu, de cada um de nós, e não para o nosso mal. Mas o homem insiste em perseguir o mal, insiste em perseguir as coisas que acabam por, por revelar a malignidade humana, a malignidade do pecado, por revelar o pecado. E Moisés diz isso assim, ó, que Deus ele quer que nós temamos a Ele, mas para que não pequemos para depois ficarmos com medo da punição. Não, não é isso que Deus quer. Deus permaneceu, aí Moisés entrou na névoa, ali fala escuridão, mas na verdade a palavra que está lá é névoa, aonde Deus estava, onde Elohim estava, né? Então isso, mais uma vez, é muito forte. Eu fico emocionado por dentro ao ler esse texto, com o cuidado que Deus tinha com o seu povo, e que tem até hoje, né? Vamos lá, continuando. Aí diz assim, então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes vistos que nos céus eu falei convosco, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Olha só, Deus aqui agora, ele estabelece a ordem de culto, a ordem de adoração. Então ele diz o quê? Ele diz que não é através de deuses de ouro ou de prata que se deve adorá-lo. Ou seja, não é através de formas físicas que se deve adorar. Ouro, prata, você pode colocar madeira, bronze, você pode colocar aí de cerâmica, seja lá o que for. Não faça nada que está comigo. Olha só. É com aparência semelhante aos meus servos, é o que ele está querendo dizer. Aos anjos, certo? Não faça nada parecido com os anjos. Deixa eu ver o versículo 20, como é que está aqui. Dirá do Senhor, teu Deus, fala assim, não fareis outros deuses comigo. Tá fraca essa tradução, né? Olha só. Não fareis outros deuses comigo. No hebraico é bem diferente, ó. Não faça nada que está comigo. Ele está dizendo assim, não faça nada aos semelhantes que estão comigo. O que ele está dizendo, amados, é para que não fazer nada semelhantes a anjos ou a homens. A anjos ou a homens, é isso que Deus está dizendo. No hebraico diz que então se refere a isso. Então a gente vê tantas pessoas criarem essas imagens, ficar adorando essas imagens. E ele já fala deuses de prata, deuses de ouro, não faça que aí são deuses materiais, ou ter como seu Deus a prata e o ouro, o dinheiro, o metal vil e assim por diante. Não façam isso para vocês. É a ordem que Deus dá. Aí ele diz assim no versículo, aqui está 21 no hebraico, mas aqui acho que é 23. Ou é 23, deve ser 23. Né? E aí ele diz assim, um altar me farás. Então, um altar será feito. Um local de adoração é o altar. E a gente tem que entender isso. Nesse altar, a expressão de adoração é o sacrifício. Vocês devem sacrificar suas oferendas queimadas em oferecimento de paz ao rebanho do meu gado, seu rebanho, do seu gado. Todo lugar que mencionar o meu nome, eu virei a você e eu abençoarei. Então, assim, ó, a adoração não é trazer Deus à presença, mas é entregar a Deus o seu melhor. É sacrificar a Deus. O altar hoje somos nós, cada um de nós.
E hoje as ofertas, elas não são mais os gados do rebanho, os oferecimentos, nada disso. As ofertas do altar somos nós. Romanos 12:2, rogo dos irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que isso foi restaurado em Jesus Cristo. Jesus Cristo como sacrifício último, né, oferecido por nós, e nós, a partir de então, de acordo com o que Cristo ensinou, aquele que quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz. O altar de Cristo foi a cruz, o nosso altar também precisa ser a cruz dentro de nós. Tome a sua cruz, significa nós mesmos, se negue a si mesmo. Então aqui está uma revelação poderosa que Deus faz nesse trecho da palavra, que para mim é muito forte, muito forte. É poderoso demais. Concluindo esse capítulo lindo, esse capítulo profundo, espiritual demais, e a gente tem que saber, saber decifrar as coisas espirituais, que é que diz: ó, se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-los-á. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Olha só, né? Aqui é uma ordem tão básica. Aqui está no português, é muito, muito mal traduzido, arcaico demais a tradução para o português. Versículo, ele diz assim, ó, não subam... quando construir um altar em pedras para mim, não construa de pedra talhada, pois a espada de vocês terá sido levantada contra ele e o terá profanado. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Pedra lavrada, está em português. No hebraico está pedra talhada. Por que talhada? Porque ela foi cortada. Certo? A polida, a lavrada significa trabalhada. O que Deus está dizendo é o seguinte: pega a pedra do jeito que está e constrói o altar, porque aqui foi dessa forma que eu fiz. Não foi feito, por vocês. E a pedra talhada são cortadas com ferramenta de ferro. Quando Deus diz assim, pois a espada de vocês terá sido levantada contra ele. Olha só, no português diz assim, ó, sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-á. Essa palavra buril é aquela, o que é o buril? O que é o buril? Buril é uma ferramenta, que se utiliza para poder talhar a pedra, para poder cortar o buril. É uma espécie de um amolador, né? De um amolador, uma coisa assim. Buril é algo assim semelhante a isso. É um instrumento de aço que é uma ponta cortante, né? Mais ou menos isso. Porém, não é um sentido. É como se assim, os tradutores para o português buscassem uma palavra bonita que pudesse traduzir por espada, mas quando está no hebraico mesmo é a palavra espada. Espada. Então, espada. E isso, o que Deus está dizendo é o seguinte: a espada é um instrumento de morte, não se utiliza isso no altar. Então, e porque se fizer isso é como se fosse uma profanação. Então, a profanação é a maculação de algo santo. E ele também diz para não fazer com degraus, para que não se revele a sua nudez sobre ele. Por quê? Porque o tipo de veste daquela época eram aquelas vestes que não eram como calças hoje, eram longos vestidos, né, vamos dizer assim, eram aquelas túnicas. E assim, eu creio que eles não usavam cueca, esse tipo de coisa. Então, se refere a isso aí. Você sobe no altar e quem está embaixo vê as suas partes lá em cima. Então é isso aí que Deus está querendo dizer. Então, aqui a gente finaliza esse capítulo, muito lindo. Tem muito mais coisa ainda para ser dita sobre a lei, que a gente vai aprender aqui aos poucos. Sempre dentro de uma revelação e sob uma ótica cristã, sobre o apontamento para Cristo, né? Mas sempre com a revelação judaica também, porque esse texto foi do Telos escrito inicialmente para eles e do Rema transferido para nós. E assim a gente compreende mais um trecho dessa passagem. Amém, amados? Então, até a próxima aula e que Deus abençoe.